Olá pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês quais palavras vão ser necessárias para você fazer a conexão entre as ideias que vão envolver parágrafos, períodos ou mesmo orações simples. Para que você entenda qual palavra é adequada para estabelecer determinadas conexões, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, vamos sugerir que vocês escolham a palavra adequada a cada um. Ok? Então vejamos aqui primeiramente. Observem aí, nós temos trechos de redação, esse aqui é o trecho 1, vocês vão ler comigo, depois vocês vão escolher uma dessas 4 palavras que vão funcionar como um elo, como uma ligação entre os parágrafos e as ideias. Vejamos aí, alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. A legislação brasileira necessita, e aqui nós temos o espaçozinho, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado, que no caso é o público infantil, não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. Prestem atenção, pessoal. Quando você observa aqui, você tem o terceiro parágrafo de uma dissertação, nós cortamos um pouquinho, e nós temos o parágrafo de conclusão dessa dissertação. Se você observar, esse último parágrafo, ele até que funcionaria sem a palavra que está faltando aqui. No entanto, por ser um parágrafo de conclusão, eu preciso utilizar uma palavra que aponte para o meu leitor que este parágrafo está servindo para concluir o texto. Essa palavra que eu preciso usar aqui é o que funciona como um elemento de coesão. Ele se liga ao parágrafo anterior. Ele traz as ideias do parágrafo anterior para este parágrafo por meio de uma conclusão. Então vamos lá. Qual palavra se encaixaria aqui? É a palavra portanto, é a palavra no entanto, por consequência ou entrementes. Então, você vai ter a palavra portanto. Quando você passar a ler os 2 parágrafos, você vai observar que, portanto, enriquece o seu texto. Não apenas enriquecer no sentido de ser uma palavra a mais, uma palavra bonitinha, porque apareceu entre vírgulas. Não. Ele enriquece porque ele cumpre o papel da conjunção, que é ligar o que foi dito lá atrás com o que será dito a partir de agora. Então, a legislação brasileira necessita, portanto, ou seja, necessita por esse motivo, por essa razão. Mas que motivo? Que razão? A razão que foi exposta no parágrafo anterior, quando falava que o índice de escolaridade é maior que o brasileiro em alguns países. Então, essa menção também da questão da legislação que limita conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados à criança, essa menção é trazida para o parágrafo seguinte a partir da conjunção portanto. No entanto, contradiria o que foi dito no parágrafo anterior, mas esse último parágrafo não está contradizendo, ele está concluindo. Então, a conjunção no entanto seria inadequada. Por consequência, também não seria adequada, porque se é um parágrafo de conclusão, subtende-se que eu tenho que colocar algo sinônimo de por isso, por essa razão, do mesmo modo que tal lugar. E ainda nós teríamos aí, nessa última, a conjunção entrementes, que na verdade, funciona como um advérbio de tempo. Tá? Entrementes, enquanto isso, nesse intervalo, é um tipo de conjunção talvez um pouco desconhecida, né, para muita gente. Quando você fala o jogador tornou-se entrementes muito incomodado com sua popularidade. Entrementes quer dizer, enquanto isso, né, nesse intervalo de tempo, né, que o jogador era famoso, ele se tornou muito contrariado pela popularidade. E vamos ver agora essa citação aqui. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, eu acho que é assim que se pronuncia, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Espaçozinho. Uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos.
Então, mais uma vez eu chamo a atenção. A palavra que vai ser colocada aqui, ela não apenas vai complementar esse segundo período, mas ela vai, de alguma forma, relacionar o que você falou àquilo que você vai mencionar, aquilo que você vai proferir de agora em diante, a partir desse espaçozinho aqui. Então, qual dessas expressões você considera que se encaixa melhor no texto? Dê uma olhadinha aí, com calma, e você vai perceber o seguinte. A palavra assim é a que melhor se encaixa. Quando você lê todo o texto, você vai perceber que essa palavrinha assim quer dizer dessa maneira, desse modo. É como se eu dissesse assim, em suma, em resumo, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Olha que o por isso é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em momentos históricos. Por isso, uma mudança é fundamental. Interessante que a conjunção por isso, ela conclui, né? Ela faz uma conclusão daquilo que eu falei no parágrafo anterior. Eu posso entender, se a minha intenção for concluir um pensamento anterior, eu também posso usar o por isso. Por que não? Não teria nenhum problema. Se eu dissesse aqui, por isso, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental, é como se eu estivesse concluindo a partir do que eu falei lá atrás. Já que o parágrafo anterior eu digo que é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres, por isso uma mudança na sociedade é fundamental para mostrar que elas são mais livres, sim, o por isso como elemento de conclusão também é adequado. O assim é como se fosse uma expressão de conformidade, desse modo, assim, dessa maneira, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental. Também eu posso utilizar. Então aqui eu posso dizer que o por isso é correto, eu posso dizer que o assim é correto, porque tanto eu posso estar concluindo um pensamento anterior, como eu posso também estar expressando uma conformidade, ou seja, uma concordância em relação ao que eu falei nessa partezinha anterior que começa com é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam. Ótimo. Mas o já que não se encaixa perfeitamente. Já que, porque, visto que. Por quê? Porque quando você utiliza essas conjunções, você está justificando. E a minha ideia aqui não é justificar. Ou é concluir, ou é expressar uma conformidade em relação ao que eu falei. Então, eu posso usar um por isso, ou posso usar um assim, desse modo, dessa maneira. Uma mudança nos valores da sociedade é fundamental. Mas nunca um porquê, já que é sinônimo de porquê. Então não se encaixaria, você pode prestar atenção que porquê aqui, ou já que, ou visto que, ou como, né, que são conjunções causais, não se encaixaria nessa partezinha aqui. À medida que é pior ainda, porque é uma conjunção que expressa concessão, né? À medida que eu faço isso, eu consigo aquilo. À medida que eu estudo, eu aprendo. Então, não se encaixaria uma medida que aqui, ok? Bom, vamos para outro trechozinho sobre os animais. O cuidado aos animais deveria ser a obrigação do homem, que se considera tão superiormente racional em relação aos demais. Espaçozinho. O que vemos frequentemente é que ele é o único que maltrata esses seres indefesos. Então você tem aí, portanto, porém, por consequência ou entrementes. E mais uma vez eu pergunto, qual dessas conjunções se encaixaria melhor nesse espaçozinho aí, né? O que é que a gente vai observar? Vamos lá. Quando você pega aqui, deixa só o mouse voltar. Pronto. Quando você observa aqui a primeira oração, que ele fala que o homem deveria cuidar dos animais, e a segunda que diz que ele é o que maltrata. Deveria cuidar, mas ele é o que maltrata. Eu preciso de uma palavra que relacione a afirmação positiva daqui com a informação negativa que aparece embaixo. Eu preciso de uma conjunção que estabeleça essa sequência textual relacionando o que foi dito antes com o que será dito depois do espaço. E aí o que é que você vai perceber? A conjunção porém assume essa função. Porém, é uma conjunção adversativa, que você utiliza no parágrafo para estabelecer uma relação entre o que foi dito com o que será dito. Então, olhe que quando você relê, o cuidado aos animais deveria ser a obrigação do homem, que se considera tão superiormente racional em relação aos demais. Porém,
Ou seja, o contrário de tudo isso é que o que vemos frequentemente é que ele é o único que maltrata esses seres indefesos. Então veja que o portanto que estabelece uma conclusão, como a gente viu lá atrás, não se encaixa. O por consequência também não se encaixa porque não há uma sequência do que eu falei lá atrás. Esse entrementes significa, enquanto isso, nesse intervalo, né, que são expressões que a gente não utiliza com frequência, mas estão aí para serem utilizadas também. Ok, vamos agora para o parágrafo seguinte. Olha só, aqui nós temos dois espaçozinhos para a gente estabelecer a coesão adequadamente. Então vamos para a leitura deles. Vamos lá. As redes sociais são usadas para as mais diversas finalidades. Primeiro tracinho. Infelizmente, uma delas é a disseminação do ódio, expressa quando alguns usuários, independente do assunto, opinam de modo irrestrito. Aí mais um espaçozinho. Na política, ninguém respeita a opinião dos outros. Muito bem. Então, já que a gente tem os dois espaços, pausa no vídeo. Número 1. Qual dessas 4 expressões eu vou utilizar no primeiro tracinho? Qual dessas 4 expressões eu vou utilizar, número 2, no segundo tracinho? Então, pausou o vídeo, analisou e aqui nós temos a resposta. Veja que no primeiro eu vou encaixar o mas. As redes sociais são usadas para as mais diversas finalidades. Mas, infelizmente, uma delas é a disseminação do ódio. Então, veja, redes sociais são usadas para mais diversas finalidades. Isso é uma coisa positiva. Ela é utilizada para a disseminação do ódio. É uma coisa negativa. Então, eu tenho positivo, negativo. Para ligar essas duas ideias, para ligar essas duas informações, eu vou precisar de uma conjunção para estabelecer essa sequência do texto. No caso, a conjunção mais ela é adversativa. O i é aditivo, não se encaixa. O também é sinônimo do i. E ao passo que ela é concessiva. Ao passo que eu estudo, eu adquiro conhecimento. À medida que eu estudo, eu adquiro conhecimento. Nenhuma das três se encaixaria aqui. Na segunda parte do texto, por exemplo, na política, ninguém respeita a opinião dos outros. Olha que essa expressãozinha, por exemplo, eu vou utilizar para dar uma continuidade ao que eu falei. Eu tinha falado que uma das finalidades das redes sociais, infelizmente, é a disseminação do ódio, expressa quando alguns usuários opinam de modo irrestrito. Então, agora, olha o espaçozinho. Por exemplo, eu vou exemplificar. Obviamente, aqui não se encaixaria. Ao passo que não se encaixaria. Nem precisa muita explicação, porque se você substituir, você já percebe uma falta de sintonia, né? A miúde, que quer dizer várias vezes, né? Com certa frequência, frequentemente, a miúde não se encaixaria. Por exemplo, é a única que a gente observa que vai se encaixar dentro desse textozinho aí, ok? Vamos para o exemplo 4. Olha só, nós vamos tentar encaixar ademais, todavia, por isso ou alhures. Organização das Nações Unidas, ONU, em 1959, mas que não tem se é aqui, mostra que a união dos governos e dos civis é caminho eficaz para mudar a hostilidade vivida. Dessa forma, os acordos que cessam os fatores motivadores da violência infantil podem ser feitos no intuito de promover o bem-estar e a segurança dos menores de idade e, consequentemente, a paz e a tranquilidade deles. Começa o parágrafo seguinte, tracinho. Deve-se mencionar outras modalidades persistentes de violência infantil, que são os abusos sexuais. Então, pausa o vídeo. Desconsiderem, por gentileza, este ezinho que aparece aqui, ok? E vocês vão tentar entender onde é que eu vou encaixar a palavrinha adequada. E aqui nós temos ademais, a palavra adequada para essa situação. Professor, o que é que significa ademais? Ademais significa além disso, além do que foi citado, certo? Então, se você quiser uma única palavra, use ademais junto. É uma palavra apenas, ok? E veja que esse ademais, significando além disso o quê? Além de
tudo que já foi mencionado no parágrafo anterior. Olha a importância de você selecionar uma palavra para se referir ao que foi mencionado. Olha a importância da coesão sequencial aqui. Ademais, resume tudo que foi mencionado. Evita que você repita as ideias que já foram colocadas aqui no parágrafo seguinte. Ok? Muito bem. Por isso não se encaixa. Todavia, não se encaixa porque é adversativo. Alhures quer dizer em algum lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Alhures é uma expressãozinha um pouco em desuso, mas não quer dizer que não possa ser usada, tá? Por exemplo, conseguirá alhures ser melhor compreendido que aqui. Você conseguirá alhures ser melhor compreendido. Você conseguirá em algum lugar, em outro lugar, ser melhor compreendido do que aqui. É uma expressão um pouco estranha, diferente, mas é sempre bom você enriquecer o seu vocabulário e, se necessário, né, você também utilizar essa palavrinha aí. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a coesão sequencial. Lembrando que também nós já tivemos uma aula de coesão sequencial, né? Foi bom até eu lembrar, tá no cardzinho aí. E a gente se vê com mais questões desse tipo aqui em outra ocasião. Até mais!